Salve, salve, meu aluno conectivo, meu aluno conectado. Sou eu, professor Adervani, professor de Biologia em carne, osso, gordura e simpatia. Hoje vamos falar sobre os sais minerais, esses componentes importantíssimos que se trabalha naquela vertente chamada bioquímica celular. Nosso objetivo da aula de hoje é conceituar, classificar e detectar qual é a função biológica dos principais sais minerais. Ok? Vamos lá então? Primeiro, vamos falar agora do que é um sal mineral. Sais minerais são compostos inorgânicos encontrados na célula e esses compostos podem executar duas funções na célula. Ou é uma função estrutural ou é uma função regulatória. O que é uma função estrutural? Certas estruturas de alguns seres vivos apresentam composição baseada em sais minerais. Por um exemplo, carapaça de quelônios. É essa casca do jabuti, da tartaruga. E essa carapaça, ela é formada, dentre outras estruturas, de sais minerais. Outro exemplo, olha lá, ossos, estrutura óssea dos animais que apresentam essa estrutura, os vertebrados. Nossos ossos e dos animais vertebrados também apresentam uma composição onde o sal mineral executa uma função extraordinária, ok? Agora lembre-se, na função estrutural, os sais minerais devem se apresentar sob a forma cristalizada, a chamada forma cristalina, ok? Só que tem um detalhe, a maioria dos sais minerais não executam função estrutural, executam uma função mais metabólica, uma função regulatória. Ou seja, esses sais minerais que estão na forma iônica, não na forma cristalizada, eles vão ter papel importante em reações celulares, reações químicas que ocorrem nas células. Então é uma função metabólica, regulação do metabolismo, regulação das reações que ocorrem nas células. Ok? E agora, sabendo já o que é um sal mineral, temos que passar para a próxima etapa, fazer uma breve classificação. Os sais minerais podem se classificar de duas formas. Ou são macrominerais ou são microminerais. Adervani, essa classificação macro ou micro está associada ao tamanho do íon, ao tamanho do cristal? Não. Está associado à quantidade de ingestão diária. Por exemplo, olha lá, o que seriam os macrominerais ou macronutrientes? São aqueles sais em que o corpo do ser vivo, vou tomar como exemplo o nosso corpo, precisa de uma ingestão diária considerável. Os sais minerais que estão englobados nessa categoria são o sódio, o potássio, o cálcio, ok? A ingestão deve ser elevada. No caso, os micronutrientes ou microminerais ou microsais, como alguns autores chamam, são aqueles onde não há uma necessidade de ingestão exacerbada todo dia. A ingestão pode ser menor, ok? Daí nós destacamos o selênio, os sais de cobalto, são importantes, mas não há uma necessidade de ingestão diária. E se houver a ingestão diária, não há necessidade de uma ingestão em grande quantidade. Então essa classificação ela é bem básica, ela é bem simples e é baseada na aquisição diária. Tranquilo? Só que agora vem a parte mais importante da aula. Vamos destacar os principais sais e detectar a sua função biológica no organismo humano e também detectar quais são as suas principais fontes. Lembrando, meu aluno, que lá no capítulo de água, em que essa videoaula está inserida, há uma tabela, há um quadro, em que você vai aproveitar e vai completar com as informações dessa aula. Tranquilo? Vamos começar com um sal que eu considero fantástico, essencial. É o sal de magnésio, ok? O magnésio, ele é muito encontrado no arroz. O arroz, o alimento que o brasileiro adora, um alimento que hoje em dia é considerado indispensável na comida do brasileiro, ok? No dia a dia do povo brasileiro. O arroz é rico em magnésio. Só que é o seguinte, o sal mineral de magnésio,
ele tem uma importância vital no vegetal. Sim, porque o magnésio é o principal sal que faz parte da composição química de uma molécula chamada clorofila. E se não tiver com magnésio, não há clorofila. E se não há clorofila, não ocorre um processo chamado fotossíntese. E se não há fotossíntese, amigos, não há vida. Porque não vai ter, primeiro, seres vivos autótrofos produzindo o seu alimento. E se não ocorrer a presença desses seres vivos, não ocorre a chamada cadeia alimentar. Não ocorre a liberação de oxigênio para a atmosfera. Os animais aeróbios que respiram oxigênio não vivem. Sem magnésio, não há vida. Simplesmente não há. Daí a importância. Então aqui, ó, pá, eu tenho aqui o sal mineral de magnésio. Pá, aqui, principal componente alimentar do ser humano que tem magnésio. E a importância maior desse sal está associado à vida vegetal e à manutenção da vida na Terra. Ok? Tranquilo? Vamos lá então. O segundo sal que eu vou dar ênfase é o fósforo. Olha que legal o fósforo. E Adervânio, onde é que eu encontro fósforo? Olha que legal. No feijão. Olha, o feijão é rico em fósforo. E, cara, qual é a importância do fósforo para nós? Muito grande. Primeiro, porque o fósforo é um sal mineral que faz parte da composição das seguintes moléculas. Olha lá. DNA, RNA e ATP. DNA, molécula associada à hereditariedade. RNA também está associado à hereditariedade, mas mais especificamente na síntese proteica. ATP, molécula associada ao metabolismo energético, molécula que libera energia para os eventos celulares. Se não houver a presença do fósforo como sal mineral, simplesmente essas três moléculas não existiriam e, mais uma vez, não existiria a vida. É incrível que muitas pessoas não dão valor para os sais minerais, mas, em compensação, sem a presença deles, não haveria vida. Então, ele tem uma importância tão grande quanto os demais elementos bioquímicos da célula. Ok? Ok. O próximo sal é fantástico, é vital e importante. Estou falando do cálcio. E o cálcio, assim como o fósforo e o magnésio, é classificado como um macronutriente. A sua ingestão deve ser diária, a sua ingestão tem que ser considerável. Só que o cálcio ele é encontrado também numa fonte muito comum, que é simplesmente o leite e seus derivados. Olha, queijo, iogurte, coalhada, tudo isso tem cálcio. E também é encontrado num alimento comum para o ser humano, que é o ovo. Ovos são ricos em cálcio. Mas, Devane, qual é a importância do cálcio para o ser humano, para um ser vivo? Simples, é importância dupla, estrutural e regulatória. Quando eu falo em importância estrutural, é porque o cálcio é vital para a formação dos nossos ossos, dos nossos dentes. Tem que haver a presença do cálcio. Só que lembra, como é uma função estrutural, o cálcio encontrado aqui é o cálcio cristalino. Mas o cálcio também é utilizado na sua forma iônica. E os íons de cálcio, eles vão trabalhar, primeiro, na produção e propagação de impulsos nervosos. Segundo, nas nossas contrações musculares. E terceiro, vai trabalhar num processo chamado coagulação sanguínea. Repare que a ausência de cálcio na nossa dieta gera um problema sério na formação óssea, na manutenção óssea, na manutenção dentária, na produção de impulsos, gera problemas neurológicos, problemas musculares e simplesmente processos hemorrágicos. Então, a ingestão desse sal é vital e diária. Tranquilo? Temos mais dois sais agora. E esses dois sais são interessantes porque eles têm uma função semelhante, um e outro. E o que é mais interessante é que a principal fonte desses dois sais é muito usada como um tempero. E esses dois sais, na forma iônica, formam um agregado iônico chamado cloreto de sódio. Tá ok? O cloreto de sódio, senhores, é o nosso sal de cozinha. E o sal de cozinha vai apresentar a seguinte função na nossa vida. Função regulatória.
a função que o cloreto de sódio, os íons cloreto e os íons sódio exercem no nosso dia a dia é uma função regulatória. Porque são esses dois íons que vão trabalhar no nosso relaxamento muscular. São esses dois íons que vão trabalhar no controle hídrico das células. Vão controlar a osmose nas células, ou seja, o processo de entrada e saída de água nas células, ok? Lembrando que a função do sódio e do cloreto nessa questão osmótica está muito associado a uma doença que hoje é comum na vida do ser humano, que se chama hipertensão. O consumo exagerado desse sal de cozinha, o consumo exagerado desses dois sais pode provocar uma elevação de pressão arterial, uma hipertensão, ok? É válido lembrar também que esses dois sais também participam do processo de propagação dos impulsos nervosos. Repare que existem sais que apresentam funções semelhantes, mas também apresentam especificidades. Tranquilo, pessoal? Ok? O nosso último sal que trabalharemos nessa aula é o potássio. E olha que o potássio é considerado o sal mineral que é a menina dos olhos dos atletas. Os atletas consomem muito alimento rico em potássio. E a Devane, qual é a principal fonte de potássio que os atletas tanto comem? Essa aqui, ó, banana, riquíssima em potássio. Agora a questão é por que o potássio é considerado o sal mineral dos atletas? Simples, é porque a sua ação está associado à questão muscular, contrações e relaxamentos musculares. A sua ação está relacionada também aos impulsos nervosos da placa motora, ou seja, impulsos nervosos que vão do sistema nervoso até a massa muscular, até a célula muscular. Mas o mais importante, o potássio está associado à síntese proteica. Mas uma síntese de proteína para a produção de tecido muscular. E, acima de tudo, também o potássio está associado à produção da molécula de ATP, a adenosina trifosfato, a molécula que gera energia para as reações metabólicas. Como uma última função, o potássio também está associado ao controle do pH celular, ou seja, o controle de um ambiente celular ácido para um ambiente celular básico, um ambiente celular neutro. Ou seja, o potássio vai dizer que tipo de ambiente a célula vai estar presente, ou se ela vai estar ácida, básica ou neutra. Lembrando que para um bom funcionamento de uma célula, é necessário que haja um quê de alcalinidade, de basicidade. Células não gostam de ambiente ácido, células também não curtem muito o ambiente muito neutro. O ambiente alcalino é o melhor para as reações metabólicas ocorrerem com mais tranquilidade. Salvo algumas exceções, que é o caso de enzimas que só atuam em ambiente ácido ou neutro, mas a maioria das reações celulares ocorrem em um ambiente mais alcalino. É melhor. Ok? E o potássio favorece esse ambiente alcalino. Tranquilo? Lá no seu livro, existe uma tabela em que tem mais sais minerais. Os sais que essa aula trabalhou são mais os macronutrientes, os mais importantes. Porém, é função sua, meu aluno, pesquisar os demais sais que não foram explorados nessa aula e preencher a tabela. É claro que com as informações que eu dei aqui, você vai preencher também os espaços referentes aos sais que eu explorei. Eu espero que você realmente tenha aprendido. É um assunto simples, um assunto fácil, porém de grande importância. Te espero na nossa próxima videoaula. Espero que você tenha aprendido, espero que você faça a sua atividade e depois mostre para os seus colegas, compartilhe o que você aprendeu. Tranquilo? Um forte beijo e aquele abraço.